podia imaginar. Senador, vamos lá, quando o senhor conversa com ele, vamos entender, quando o senhor conversa com ele em 2025, ele já era enrolado, tanto que o senhor trata da questão dele, dos rolos dele, o senhor não aborda, mas menciona que ele está passando por um período difícil. Sim, O senhor senador da República, o senhor vai a um banqueiro que está enrolado e pede dinheiro para esse banqueiro. O senhor não pode normalizar isso. O senhor está pedindo um dinheiro para o banqueiro. No final do dia, é isso. O senhor está cobrando, está falando que ele não pagou. Então, o senhor pode explicar para a gente esse contrato que tem confidencialidade, senador? Então, vamos, o senhor está aqui disposto a esclarecer. Conte para a gente quais são as cláusulas, então, que tem nesse contrato. O Daniel Vorcaro é produtor executivo do filme sobre seu pai? Não, o que eu sei. Essa parte que eu tinha visto. Eu até preparado. Ai, meu Deus do céu. Né, é o que Cláusulas, então, que tem nesse contrato. O Daniel Vorcaro é produtor executivo do filme sobre seu pai? Não, o que eu sei, né, é o que os advogados me passaram agora, isso está vindo à tona, é que recentemente, né, que tinha assim, esse contrato de confidencialidade, isso eu já sabia. Né, agora, o investidor, isso que está inclusive da divergência com relação à nota lá que foi feita pela produtora, se não me engano, é apenas uma questão ali, né, de formalização, como ele não faz parte, o Daniel Vorcaro não faz parte de nenhuma assinatura de contrato, não tem absolutamente nada com a assinatura dele, tecnicamente, esse dinheiro não foi dele. Essa que é a divergência que existe, que eu acho que é apenas de formalidade, mais uma vez. E eu insisto, Júlia, não dá para você querer trazer a preço de agora a realidade lá do contexto de 2000, final de 2024. Mas em 2025? Eu insisto, olha só, foi 2025? A minha participação, eu consegui lá, conversamos, ele topou fazer investimento no filme, está formalizado, eu estava achando que estava tudo tranquilo. As parcelas foram sendo pagas, conforme estava estabelecido nesse contrato, e chega um momento que ele começa a parar de pagar essas parcelas. E eu questionava assim, olha só, você não vai cumprir a sua parte no contrato? Não é favor nenhum, não estou pedindo dinheiro, não estou praticando nenhuma extorsão, como alguns levianos criminosos estão dizendo, tá? Ele parou de honrar os seus compromissos. Ele estava descumprindo o contrato. E eu, como sou uma parte interessada, um filho querendo que o filme do pai seja concluído, o filme do pai. Cobrava, você vai fazer, se você não fizer, tudo bem, você só me avisa que eu vou buscar outros investidores. E foi o que aconteceu. Ele tá, cara, a única coisa que eles conseguiram colocar naquele gabinete de crise, ó, é Flávio Bolsonaro. Você vai falar que você é só um filho buscando financiamento privado para um filme do seu pai. Ele não para de repetir isso toda hora. Tá bom, mano, já entendeu que o Jair Bolsonaro é teu pai. Caralho, mano, chato pra porra, mano. Aconteceu em determinado momento. Então não tinha preço de advogado, tinha de acusações, não tinha formalidade assinada, tinha uma suspeita, mas eu tava querendo que ele honrasse o contrato. Porque o contrato não é com ele, certo, pai? Nada de legal. Então vamos lá, a partir do momento que acontece algo mais grave, eu percebi que ele não ia honrar com as parcelas do seu contrato, eu fui buscar outros investidores. Houve mais de 10 investidores que botaram dinheiro no filme também, sempre com um contrato assinado, com a formalização, para que a aplicação desse investimento gerasse algum retorno financeiro para ele em forma depois que o filme tivesse dado lucro. É simples assim, gente. Não tem absolutamente nada de errado de você captar investimentos privados para investir num filme, numa obra cultural. De novo, questionamento sobre dinheiro privado. Fui buscar dinheiro na Prefeitura de Niterói. Não fui buscar dinheiro na Odebrecht, não fui buscar dinheiro na JBS. Daniel Vorcaro pegava dinheiro público e fazia rolo com... Eu não tive nenhuma contrapartida em função da minha atuação pública, Júlia. Senador, o Daniel Vorcaro pegava dinheiro público e fazia rolo com dinheiro público, o senhor bateu na porta dele para pedir dinheiro. Olha, deixa eu dar as datas para o senhor. Ninguém tinha ideia de que era assim. Olha, eu vou dar as datas. Ninguém tinha ideia. Cara, ele tá insistindo nisso que ele não sabia que o Vorcaro tinha problema com a justiça. Ele falando, sei que você tá com seus problemas aí, tá foda, mas dá um dinheiro aí, meu. Um dia depois ele foi preso. O senhor nos ajuda a entender com as datas. Olha só, a primeira comunicação do Banco Central vetando o negócio com o BRB, quer dizer, o mundo já sabendo que tinha rolo ali, é de 3 de... BRB que deu a mansão pro Flávio. Setembro de 2025. E aí deram luz para uma situação que na época não existia, né? O áudio do senhor, só dando as datas certinhas, aí o senhor põe a sua argumentação. Olha só, mano, 3 de setembro de 2025, o Banco Central publicamente se posiciona contra o negócio com o BRB. No dia 8 de setembro, portanto, 5 dias depois, o senhor cobra ele por dinheiro. Depois a polícia abre um inquérito no dia 30 de setembro para investigar os rolos do Daniel Vorcaro. As conversas se estendem, senador, até 16 de novembro. Quer dizer que ele era um banqueiro enrolado. Tá claro, e que o senhor, um homem público, o senador da República, bateu na porta dele para pedir um dinheiro de um banqueiro que estava enrolado, também tá claro porque está registrado. E ainda tem a fala final, estarei sempre contigo. O senhor diz, estarei sempre contigo, e ele fala, amém, no meio desse contexto todo em que o rolo já era sabido. Não era sabido, ele era acusado e eu torcia para que ele esclarecesse. Né? Qualquer coisa que ele tivesse 2 dias depois ele é preso. Olha só, o último pagamento que Ai, que horrível! Meu Deus do céu, Flávio Bolsonaro, que horroroso! Mano, eu esperava. Flávio Bolsonaro é um dos maiores bandidos da República. Ele é muito corrupto. Só pra vocês entenderem. Assim, esquemas de Flávio Bolsonaro vêm lá de longe. Vamos relembrar o ponto alto, né? Os pontos altos da atuação como bandido de Flávio Bolsonaro. Ele expulsou o Richarlison da casa lá, porque aquele Willer Tomás queria aquela casa em Angra dos Reis. Ele usou, né, o envolvimento dele com a milícia para expulsar o Richarlison.
Esposa do Richardos grávida da casa lá de Angra dos Reis. Mano, assim, gangster, bandido. Bandidão. O cara tinha miliciano, esposa de miliciano e mãe do miliciano no gabinete. Não um miliciano comum. É o cara que tinha um escritório de assassinato. O Adriano da Nóbrega que tinha um escritório de assassinato de aluguel. Tinha a mãe e a esposa desse cara no gabinete. O cara, mano, esquema de rachadinha de menos. Esse esquema de rachadinha de tudo que tá acontecendo é de menos. Lavagem de dinheiro através de loja de chocolate. Cara, assim, foi uma vida muito... Sabe, como se fala... Eu até esqueci a palavra. Não vou querer... deixa quieto. Assim, foi uma vida muito agitada no crime, Flávio Bolsonaro. Eu imaginei que ele teria mais desenvoltura pra explicar as maracutaias dele. Eu já desconfiava que ele não era tão inteligente quando ele ia explicar quando ele votou a favor do aumento do fundão, por exemplo. Puta, eu sou contra, ia votar contra, mas apertei o botão errado. Daí ele dá a mesma desculpa. Não, puta, de novo eu votei errado. E depois de novo! Ele fala, ele dá a mesma desculpa. Não, eu sou contra, fui apertar o botão, eu botei errado. Eu achei que ele teria mais desenvoltura pra mentir. Assim, um bandido desse calibre, entendeu? Voltou 4 vezes errado, quem nunca? Ele fez... Ele estava honrando as parcelas do contrato de investimento. Peraí, Junito, você está errado. O Ben Pontes acabou de falar no Iron Talks que ele é inocente. Eu ouvi a comida de rabo que o Ben Pontes levou lá no cestário. Pessoal, eu esqueci de colocar o isolamento na porta. Eu acho que tá indo... O prédio inteiro tá ouvindo essa live aqui. Vocês me dão uma licença. Eu tô ouvindo eles reclamar. Mais R$434 de multa de barulho. Sim, privado, insisto em falar, tem absolutamente nada de público, não é relação, não tem nenhum benefício que ele pudesse ter com a minha atuação como senador, tá? Ele foi em maio de 2025, a partir da primeira informação pública que existiu com relação em relação ao Daniel Porcaro, esse fundo foi fechado lá. Foi comunicado às autoridades, o fundo fez uma comunicação, a empresa que fazia os aportes pedindo explicações, não foi respondido. Todas as providências legais foram feitas, o fundo ficou isolado. Eu queria saber se ele ia honrar as parcelas ou não, porque eu ia buscar outros investidores, porque eu precisava terminar o filme. Um que ele tinha cortado não era suficiente. É um filme hollywoodiano. O ator principal do filme é o Jim Caviezel. É senador, mas olha só. Paixão de Cristo, o cara que fez o outro filme aqui, Como é que é o nome do filme aqui? Meu Deus do céu. Ele fez Mano, ele tá falando isso, mas a produtora já disse que não recebeu esse dinheiro, velho. Eles vão comentar isso? A produtora falou, cara, a gente não recebeu esse dinheiro. Ele fez o Paixão de Cristo e fez um filme que passou aqui, que era uma história. A gente deu há pouco a produção. Mas uma pessoa renomada. O elenco é formado por atores americanos, um maquinário de última geração, uma mega produção. E mais uma vez, não é esse valor que vocês estão colocando aí. Esse orçamento que era previsto no contrato, ele não foi cumprido. O filme foi concluído sem esse recurso, com muito menos do que isso, que eu não sei precisar para você aqui exatamente qual o valor disso. Tá, mas não teve absolutamente nada. Operação da Liberdade, o nome do filme aqui. O senhor falou várias vezes também, ao longo desse período, e mais recentemente, inclusive, que o senhor nunca teve contato com o Porcaro, nem o senhor, nem ninguém da sua família. Então, eu queria saber por que o senhor falou isso quando o senhor já estava negociando desde dezembro de 2024 até novembro de 2025. Confidencialidade. O senhor convidou ele para ir ver as gravações. Então, não tem contato. O senhor pretendia esconder essa relação do eleitor? Eu pretendia esconder mais uma vez, era um contrato de confidencialidade. O contrato. Que porra de contrato de confidencialidade é esse com doador de dinheiro de filme? Que desculpa, mostra esse contrato aí. Tá na hora de mostrar esse contrato aí, pra provar. Vamos ver. Se eu dissesse, Malu, que eu tinha relação com ele, a pergunta seguinte seria: qual é a sua relação? Por que justifica a possibilidade de vocês? E a única conexão que eu tenho com este senhor, Daniel Porcaro, é esse filme. Então você mentiu. Eu não podia falar do filme, foi simples assim. Não mentiu, eu não descumpri uma cláusula contratual. Isso gera multa, isso gera exposição dos investidores. Mas o senhor é uma pessoa pública. O senhor deve mais ao Porcaro, com quem tinha um contrato, ou ao eleitor? Eu não estou entendendo. Quem que o senhor deve a fidelidade? Olha só, eu não posso descumprir um contrato, tá? Vamos por partes. Tem investidores nesse filme. Eu tinha que cumprir esse contrato. A única relação que eu tinha com o Daniel Porcaro era esse filme. Se eu falasse que eu conhecia, eu ia, na sequência, ter que falar qual é a relação que eu tinha com ele. É a relação ao filme. Foi só por isso que eu preferi preservar. E agora não tem mais isso, né, senador? Agora não tem mais confidencialidade, né? O contrato acabou. O senhor assinou esse contrato, senador? Nossa, cara, tá sendo sodomizado. Tá sendo sodomizado. Senador, vocês ou eles? Não tem relação nenhuma com ele mais. Então você poderia divulgar esse contrato. Ele parou de honrar o contrato Exato. conosco. Divulga o contrato. Foi concluído os finais.
graças a outros investidores, porque ele descumpriu o contrato para... Então, agora ele pode ser divulgado, certo? O senhor poderia, em nome da transparência, divulgar para a gente o conteúdo desse contrato? Tem que falar com o investidor, com o gestor do fundo, para saber se é possível que isso aconteça, até porque é uma relação jurídica nos Estados Unidos. O advogado do Eduardo Bolsonaro, então, a gente tem que... Não, é o gestor do fundo, Malu. Que também é advogado dele, e assim, você bota para trabalhar no empreendimento... Nossa senhora! Pessoa da sua confiança, qual o problema? Senador, enfim, o senhor está dizendo que era uma reunião... Nossa senhora, ele foi sodomizado. Sodomizado, cara. Mas, cara, como que ele vai pra uma entrevista na Globo News com a Malu Gaspar? Mano, essa mulher é casca grossa, peitou o Xandão, velho. Essa mulher peitou o Xandão. Casca grossíssima. E vai com essas desculpinhas, cara, meu Deus do céu. Tá, cadê o contrato? Não, eu vou lá perguntar lá. Eu vou ver lá com o investidor. Nossa, cara. Meu Deus, velho. Está sendo sodomizado, eu já perdi a conta aqui. Ele só teve um momento bom nessa entrevista, que foi falar, não, ó, a Rede Globo recebeu 160 milhões. Fora isso... A reunião de cobrança, apesar do tom não ser um tom de cobrança, ser um tom ali, como o senhor diz, de camaradagem, irmãozinho, fica com Deus, conte comigo, etc. Irmão, irmãozinho não significa intimidade. Não? Significa uma forma como é o meu linguajar, como eu falo com as pessoas. Qual o problema de falar assim com ele? Não tem intimidade, não tem liberdade, nunca viajei com ele, nunca saí pra tomar vinho, a nossa família não se conhece. Mas o senhor ia levar 60 milhões. Ele ia levar ele pra jantar, pra conhecer o Jim Caviezel. Ele tava marcando um almoço com o Jim Caviezel. Pra quem não tem intimidade. A minha pergunta é... De 60 por Otávio, pelo amor de Deus, cara. Seja honesto você também. É um contrato entre privados. Ele tá fazendo um investimento. Entre privados, mas sendo um banqueiro que fraudou com dinheiro público. Do lucro desse filme. Não tem camaradagem nisso. Bom, tudo bem. O senhor ia levar o seu pai na casa dele para ver um documentário? Mas meu pai não foi. Não teve, mas é isso que não fecha, senador. Se o senhor não tem relação com esse banqueiro e só pediu dinheiro para ele, que já é muito, por que o senhor leva o seu pai na casa do banqueiro enrolado? Não é o banqueiro enrolado, é o investidor de um filme. Enrolado. A CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, da qual o senhor faz parte, primeiro semestre de 25, antes do senhor pedir dinheiro para ele, já falavam na CAI dos rolos do Forcaro. O senhor é um homem bem informado. O senhor visita bem no Senado. Senador, desculpa, mas o jantar... Eu recebeu 160 milhões entre 25 e 26. Já sabia que o banco mais tinha rolo. O Will Bank, que é o banco digital dele. Senador, a gente está falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é um investimento por meio de uma empresa laranja. Outra coisa é um contrato de patrocínio. O senhor mesmo admitiu que tinha uma outra empresa que fez o contrato por ele e que o advogado do seu irmão, que é gestor de um fundo... Eu conversei para que ele fosse um investidor. Se ele captou outros investidores, eu vendi o filme para a Globo. Eu conversei com o dono da Globo. Aí ele, na hora de fazer o contrato, que eu não participo, o setor jurídico, o contrato é feito para a Globoplay, é feito com o Globo Esporte. Senador, patrocínios aparecem na tela. O Forcaro não podia aparecer. O senhor escondeu esse contato. Os patrocínios da Globo são públicos. O seu patrocínio não era. Houve investimento em filme, em outros filmes de todos, de Lula, do presidente Temer. Meu Deus, mano, eu tô começando a quase ficar com dó do Flávio Bolsonaro. Isso é uma humilhação pública, cara. Isso aqui é humilhação pública. Meu Deus, como que ele foi... Por que ele foi fazer essa entrevista, cara? Eu tô surpreso que ele não cagou nas calças, mano. Ele foi bem menos pressionado lá no debate da Globo, com a Jandira Fegali, pra cagar nas calças. Nossa, velho. Esse cara é muito ruim, mano. Imagina esse cara respondendo o Renan Santos num debate, cara, por favor. Eu tô aqui igual... Tá, agora entendi porque o PT tá pedindo pra militância pegar leve. Agora eu tô entendendo essa reportagem aqui. Todo mundo quer esse bosta concorrendo, porque ele é muito ruim, cara. Senador, essas negociações, elas são conduzidas de forma profissionais por profissionais. Não é na base de mandar o áudio, meu camaradinha, meu irmão, meu irmãozinho. É isso que causa esse estranhamento. O estranhamento. Se não tivesse estranhamento, não estaria essa crise, senador. O estranhamento é o tom que o senhor usa. O tom que o senhor usa. 7 pontos na frente do Lula, é isso que está acontecendo. O estranhamento. Jamais ia ter estranhamento, né? Então é importante atirar no Bolsonaro, né? Jogar lama no Bolsonaro. Vocês não vão me colocar na mesma lama desse governo corrupto do PT. Tá repetindo, voltou. Um banqueiro que usa dinheiro. Voltou. Presidente do Banco Central, dando R$1 milhão para dar acesso ao Forcado. Mas o aliado do senhor Ciro Nogueira, a Polícia Federal, com autorização do André Mendonça. O ministro da Justiça, o contrato continuou com o filho dele. Essa digital do Banco Master é do PT. Não adianta querer vincular nós, porque a única não tem absolutamente nada. Senador, o aliado do senhor Ciro Nogueira, cotado para ser seu vice-candidato na presidência na sua chapa, numa operação autorizada por André Mendonça, que o senhor admira, André Mendonça. Um gesto para ele, o presidente do partido importante, não tinha absolutamente nada contra o Ciro naquela época. É acusado de coisas graves, vai responder, e se Deus quiser vai provar a inocência dele. Eu não sou acusado de nada. Eu não vou responder nada. Vocês estão me acusando de buscar... A gente está tentando entender. Pelo amor de Deus, não misturem alhos com bugalhos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mano do céu, tá se desesperando. Mano, saiu totalmente de controle. Meu Deus, velho. Meu Deus, cara. Sim, eu fico imaginando os marqueteiros. Porque assim, né, ele contratou uma equipe gigantesca de marqueteiro.
Monte. Eu até vou colocar um vídeo aqui que eu vi de uma menina ali de Santa Catarina que fez, olha quem que o Flávio Bolsonaro contratou. Todo mundo assistindo essa entrevista nesse momento. Esse cara é muito ruim, velho. Um cara, né? Um ladrão profissional, que virou até presidente de novo, graças ao Flávio, inclusive. O Lula responder dessa forma, cara, nem pra ser bandido, cara, ele consegue, ele não tem capacidade nem pra ser um bandido público. Ele tá falando a mesma coisa desde o começo. Ele foi pra uma entrevista com 3 jornalistas, um desses jornalistas sendo o Malu Gaspar. Ele foi com o mesmo discurso, ele não falou nada de diferente desde o começo. Isso aqui é um filme, eu fui buscar um filho buscando dinheiro privado pra fazer um filme do pai. Fora isso, ele não respondeu mais nada. Fora essa frase pronta, ele não conseguiu responder nada. Toda aquela equipe multimilionária que ele tá pagando, o máximo que ele conseguiu é falar: eu só sou um filho buscando financiamento privado do filho do pai que está preso. É sério isso, cara? O senhor pediu emprestar um dinheiro para financiar um filme de um banqueiro que, por mais que o senhor diga que o dinheiro é privado, era o que operava rolo com dinheiro público também. Então é normal que a gente questione o senhor. O senhor vai ser candidato à presidência da República. O eleitor vai questionar o senhor isso. O que a gente está fazendo aqui é questionar para entender. Porque pedir recurso para um filme e ainda num contrato de confidencialidade que o Master patrocina, mas não quer aparecer, se o filme vai ser um sucesso e está dando dinheiro porque o filme vai dar retorno, por que não quer aparecer? Por que não há um patrocínio aberto? Então é isso que não fecha. A gente quer entender isso. No caso do Ciro Nogueira, que é aliado do senhor, já passando a palavra para o senhor, mas no caso do Ciro Nogueira, a Polícia Federal e o ministro André Mendonça, que o senhor respeita, vem em ato de ofício. Vem que ele recebeu mesada para colocar uma emenda que favorecia o banqueiro. Então é natural, e ele foi cotado para ser vice do senhor. O que a gente pergunta é isso. Emenda, vamos lembrar, a emenda do Felipe Barros, tá? O Felipe Barros, que tem escapado de tudo, de alguma forma muito estranha. Felipe Barros, candidato ao Senado aqui pelo Paraná, na chapa do Sérgio Moro, estava na reunião do golpe, não foi indiciado na reunião do golpe, estava no negócio das urnas, não foi indiciado, tá no inquérito da fake news, não foi indiciado, e agora tá no esquema do Massa. Ele está escapando de tudo. Por que será? Que, assim, né? Não que eu desejo nada de mal pro Felipe Barros, não desejo. Mas eu só acho muito estranho que todos os pares dele que esteve envolvido em todo esse tipo de coisa, todo mundo tá com problema na justiça. O Felipe Barros passando reto, zerado. Ai, será que o Felipe Barros tá entregando a galera? Estão desconfiando disso, sabia? O papo que rola nas redes sociais é que o Felipe Barros é o X9 do STF. Por isso que a gente quer entender qual que é a questão aqui, porque lá o Vorcaro tinha um interesse. E aqui, qual que é o interesse do Vorcaro? Se é só por dinheiro no filme, por que era confidencial? Posso explicar, gente? Ele não faz caridade, o Vorcaro não faz caridade, senador. Isso explica. Exatamente, não faz caridade. Ele botou dinheiro, investiu no filme para receber um lucro dele de volta. Não tem caridade, não tem favor, não tem doação. Agora, vocês vão descobrir, a gente está num país onde um empresário tem as contas dele bloqueadas porque botou um joinha no grupo do WhatsApp. A gente está num país onde a Polícia Federal persegue adversários políticos. A gente está num país onde temos um presidente da República que tem ódio, tem rancor e que a todo momento bota a máquina pública contra os seus adversários políticos. Essa investigação... Meu Deus do céu, Otávio. A gente está em um país onde o ministro do Supremo Tribunal Federal bota a mulher para receber um contrato de 129 milhões, aí sim, sem nenhuma explicação de contrapartida. E a gente está num país, Júlia, onde uma repórter como a Malu Gaspar é ameaçada por fazer o trabalho dela. É óbvio que os empresários, quem quer investir dinheiro privado no mundo, vai ter medo, vai que não quer aparecer. Como ninguém quer, os outros 10 investidores, ninguém quer aparecer, todos têm contrato de confidencialidade, porque tem medo. Não quiseram, inclusive, investir aqui no Brasil, fazer questão de investir nos Estados Unidos, onde foi produzido o filme, que é um filme americano. Porque senão não ia conseguir ninguém para fazer investimento num filme como esse. Eu não ia poder realizar o sonho de ter um filme em homenagem a um cara correto, honesto, um herói brasileiro que é o meu pai, que merece. Sabe o que é o pior? Esse mico todo que ele tá passando nessa entrevista, essa vergonha dele, ele fala esse tipo de coisa sobre o pai dele, só tem efeito contrário. Tem efeito completamente contrário. O pessoal vai... Até quem gosta do Jair Bolsonaro vai olhar. Tá. Sei. Cara, sensacional. Merece ter eternizado na história da cultura brasileira um filme como esse. O que ele falou? Que é o meu pai, que merece ter eternizado na história da cultura brasileira um filme como esse. Mais uma vez que... Meu Deus do céu, velho. Dark Horse, grande filme. Ai, meu Deus. Que não tem recurso público, que não foi buscado. Eu acho que vai ser bom o filme, tá? Eu realmente acho que vai ser bom. Eles gastaram dinheiro, não foi todo esse dinheiro, porque acho que ele roubou do Vorcaro esse dinheiro, tá?
Mas eu acredito que o filme vai ser bom sim, cara. Nem tô zoando. Eu nem tô zoando. Os atores são bons, a equipe é boa, tem que ver o roteiro, né? O roteirista aparentemente foi o Mário Frias. Mário Frias da Malhação. Vamos ver. Buscar dinheiro na Lei Rouanet, que não foi buscar dinheiro lá em Bratudo, Marcelo Freixo, que não foi buscar dinheiro na Prefeitura de Niterói, pra fazer uma propaganda em forma de desfile de carnaval. Tem trailer? Conservadoras. Não tem absolutamente nada de errado. Eu tô aqui de peito aberto, falando com todo o Brasil, prestando contas. Só que vocês estão me cobrando uma posição sobre hoje, sabe? Que ele é uma pessoa que tem vários problemas, uma pessoa criminosa, uma pessoa, né, que fazia o que hoje está sendo mostrado, que na época ninguém sabia. Agora, se vocês estão insistindo em me acusar de ter recebido esse investimento, mesmo sabendo que o que estava acontecendo hoje, eu poderia acusar também a Globo da mesma forma, de receber um financiamento, um patrocínio, agora em 2025 e 2026. Senador, a Globo vai receber um patrocínio totalmente diferente da situação do senhor, que pediu dinheiro de um contrato, que era um contrato, espaço publicitário, não tem nada a ver com o que o senhor está falando. O senhor era um dinheiro para um filme num contrato de confidencialidade, patrocínio é uma coisa. Isso que o senhor está dizendo, ninguém sabe os termos disso. Tá, é o seguinte, agora eles devolveram no Flávio Bolsonaro a questão do dinheiro Eles não responderam na hora. Todo mundo, na hora que o Flávio Bolsonaro devolveu isso lá no começo, os três olharam pra baixo. Vocês viram isso? Eles olharam pra baixo. Eles devem ter algum pager ali, alguma coisa, pra eles olharem. E aí? O que a gente responde isso aqui? Daí vem a produção, vocês respondem isso. Aí eles todos vieram responder a mesma coisa. Olha só, Júlia, vamos lá. Eu tô explicando aqui que não tem absolutamente nada de errado. Tem uma relação contratual formalizada. É um fundo que é investigado pela CVM dos Estados Unidos, com a CVM séria, criteriosa, que faz auditoria nos fundos, o fundo presta contas para lá, nunca teve nenhum contratempo, nada. Começa a acontecer quando param de acontecer os aportes. O Daniel Boccaro começa a descumprir os contratos, gente. Foi simples assim, foi quando ele tá repetindo, ele não responde, ele vai repetindo. Ele realmente foi pra entrevista na Globo News só com uma frase pronta pra explicar. Sou apenas um filho buscando dinheiro privado pra financiar o filme do meu papai. Meu Deus, ele tá... e quando foge disso, ele não sabe explicar nada. Ele não sabe. Nossa, quando Daniel Boccaro, que não seja o filme. É uma conversa monotemática. De novo, ele só tá repetindo. Que possa aparecer, ele foi com uma frase pronta para responder. Não tem absolutamente nada. A relação com o Boccaro foi estritamente para isso. E no momento em que não se sabia que ele tinha todos esses problemas. É um looping. Até eles já desistiram. Agradeço a disposição do senhor. Desistiram. Os jornalistas desistiram. Não explicou nada, velho. Que merda de entrevista. Meu Deus do céu, velho. Isso é muito ruim, velho. Tô chocado. Tô em choque, comunista, tô. Eu não esperava que o Flávio Bolsonaro fosse tão ruim. Eu vou mostrar aqui pra vocês a equipe que ele contratou, tá? Só que eu lembrei que temos a trilha sonora dessa entrevista. A sonora aqui, ó. Chegou, botou o Lula pra dentro de uma salinha, cheguinha. Meu Deus do céu, cara. O que foi isso? Acabou, velho. It's over. Posso falar? Ele, tomara, assim, torço muito que ele continue com essa candidatura, mas agora todo mundo sabe que ele tem pra perder. Todo mundo sabe que ele está indo nessa campanha pra perder.